Agora, deixa eu ler aqui uma pergunta do Ivan Diniz, está aqui no nosso YouTube assistindo a gente, e ele mandou uma pergunta para a Cris. Só falou oi, Cris. Eu imagino que seja Qual a delas? Phoebe. Qual delas, né? Mas ele diz assim, um ponto importante, eu imagino que seja a Phoebe, porque ela tá, né, eu falei que ela estava afiada, ele diz assim, um ponto importante do caso Cuca, na sua opinião, existe uma diferença com o caso Robinho, o fato de Cuca ser um homem branco? Nesse caso, não. Nesse caso, eu não acho. Eu acho sim que há uma diferença clara para mim quando os homens negros são acusados de violência, eles são mais punidos e os homens brancos e poderosos, por questões de raça e de classe, sofrem punição mais rápida, mais rápida. Os homens negros sofrem punição mais rápida e mais contundente do que os homens brancos poderosos. Os homens brancos poderosos acusados de violência sexual contra a mulher no Brasil demoram muito a ser punidos quando são punidos. A impunidade é muito maior. Agora, para comparar especificamente Robinho e Cuca, é muito difícil, porque os casos têm 40 anos de diferença. O Robinho também foi um caso investigado na Itália, o outro na Suíça. Então, é uma comparação que eu acho que teria que ter um pouco as mesmas condições. Para mim, seria mais fácil comparar se fossem casos no Brasil, né? Assim, um caso de estupro atual contra uma acusação de estupro atual contra um jogador e uma acusação de estupro atual contra um homem menos favorecido, de uma classe menos favorecida, porque também tem o fato de que os jogadores, às vezes, eles podem ser jogadores negros, mas muito poderosos economicamente. Então, tem uma série de fatores que pesam nisso, e eu acho que a gente precisa mesmo olhar para isso e discutir isso no Brasil, porque eu também acho que as mulheres negras, que são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil, em número, estão muito, muito mais silenciadas do que as mulheres brancas vítimas de violência sexual. Não sei se a Cris Guterres concorda comigo, Cris, mas eu sinto um flanco aí, até como imprensa, na hora de cobrir, eu sinto que a gente não alcança esses casos e que as mulheres brancas estão conseguindo aos poucos, e também tem pouca voz, mas aos poucos ganhar mais voz do que as mulheres negras. Você concorda? Eu concordo perfeitamente com você, Cris. É, realmente parece, é como se o sistema construísse algumas barreiras que impedissem que as mulheres negras conseguissem ter suas vozes ecoadas na hora de denunciarem uma situação de violência, seja ela sexual, física, patrimonial ou psicológica. Eu acho que um exemplo disso é o fato de que a gente tem várias leis, que isso são uma conquista, não estou fazendo aqui uma crítica, estou chamando para uma reflexão. Várias leis referentes à violência da mulher nomeadas com o nome de mulheres brancas, e a gente não tem nenhuma nomeada com o nome de mulheres negras.